Evangelho, domingo da quarta semana do tempo comum, hoje festa da apresentação do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está escrito na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, Simeão veio ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava. Simeão então tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz. Porque meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A quarta semana do tempo comum, hoje festa da apresentação do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste ano de 2025 do jubileu, temos essa alegria de vermos o dia 2 de fevereiro acontecendo exatamente num dia de domingo, dando a oportunidade de muitos fiéis participarem da Santa Missa da apresentação do Senhor. 2 de fevereiro contam 40 dias após o nascimento de Jesus, e como São Lucas, no Evangelho de hoje, observa, era esse o tempo em que a mulher que dava à luz deveria se apresentar no templo para cumprir um ato de purificação e um mandato de Deus. O seu filho primogênito deveria ser apresentado num ato de consagração ao Senhor. E nós vemos a Sagrada Família cumprindo exatamente esse preceito. Esse era um preceito religioso em vista da impureza da mulher pela hora do parto. Entretanto, sabemos, como nos ensina a Igreja e a tradição, que a Virgem Santíssima foi preservada por Deus antes, durante e depois do parto. Preservou e manteve sua perfeita virgindade. Desse modo, a Virgem Santíssima não deveria cumprir um preceito de purificação, pois ela não realizou nenhum pecado. Então, não pela necessidade em vista do pecado, mas por completo amor e obediência à vontade de Deus, por humildade, ela se apresenta. Que grande testemunho para nós da Santa Mãe de Deus, que não tendo a necessidade, vamos assim dizer, de cumprir o preceito, porque não havia cometido pecado, não havia nenhuma impureza, o cumpre prontamente por amor e respeito ao mandato do Senhor, na tradição de seu povo. Lindíssimo, fantástico. O testemunho de humildade e de obediência da Santa Mãe de Deus. Que nos ilumine sempre o gesto de Maria Santíssima. Mas, aliás, domingo passado, ouvíamos São Lucas falar da acurada pesquisa que ele fez no prólogo do seu Evangelho, que termina com uma declaração ao excelentíssimo Teófilo de que havia feito uma pesquisa e foi buscar ouvir as testemunhas oculares para que os fatos fossem contados de uma maneira que pudessem confirmar a fé. E nós vemos hoje, mais uma vez, um sinal da proximidade de Lucas à Virgem Santíssima, porque dos personagens do Evangelho, o único que poderia dar a Lucas a possibilidade de um conhecimento ocular imediato de tudo que foi dito e aconteceu
é a própria Santa Mãe de Deus. E vejam, queridos irmãos e irmãs, a festa da apresentação traz para nós um encontro importante entre os dois epicentros, entre os dois cumes do tempo litúrgico. O mistério da encarnação e, ao mesmo tempo, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se fez homem na encarnação para a nossa salvação, no sacrifício redentor da cruz. E na festa hoje da apresentação, nós recordamos o dia em que Jesus foi apresentado ao templo, foi levado ao templo. Que imagem significativa de esperança para nós, pois o povo de Israel viveu esta esperança por séculos. Desde a saída do Egito, quando depois da entrega das tábuas da aliança a Moisés, Deus, que havia escolhido o povo de Israel como seu povo, como parte de sua herança, e entregou os mandamentos para que o povo não se afastasse do seu Deus, a entrega das tábuas da aliança selam o cuidado de Deus para que o homem novamente não se perca, pois Deus já havia escolhido permanecer conosco. Forma-se então a tenda, onde a arca será guardada como se fosse um templo móvel que acompanhava o povo no seu caminho pelo deserto. E Deus estava ali. Tanto que os padres da igreja vão usar essa imagem belíssima, dizendo que o Senhor armou sua tenda no meio de nós, não mais a tenda do Antigo Testamento, mas agora a tenda da sua humanidade, da carne, do corpo. Ele armou definitivamente sua tenda entre os homens, assumindo um corpo como o nosso. Que imagem lindíssima! E depois, séculos mais tarde, será Salomão, filho do rei Davi, a construir o templo, onde o Senhor será adorado e amado, lugar que o Senhor escolheu para estar no meio dos homens. E agora cumpre-se em Jerusalém, num dia como tantos outros, onde centenas de mães vêm trazer seus filhos para serem apresentados, cumpre-se perfeitamente a esperança de mais de 2000 anos de história do povo de Israel. Quantos desejaram ver esse momento em que o próprio Deus entra no santuário consagrado a Ele, no lugar onde Ele disse estar presente para a comunhão com o seu povo. Jesus, pelas mãos de Maria, entra no templo de Jerusalém. Que fantástico! Que dia sublime, esperado pelos patriarcas, esperados pelos reis de Israel. E veja, meus irmãos, muitas vezes os grandes acontecimentos de Deus na sua vida e na nossa história, meu irmão, pode estar passando debaixo do seu nariz sem que você perceba. Mas vejam o que nos escreve São Lucas. Eis que naquele dia, conduzido pelo Espírito Santo, Simeão vai ao templo. O Senhor havia feito uma promessa a Simeão, nos conta São Lucas, e faz de Simeão o testemunho do povo de Israel. A testemunha do povo de Israel, porque quando não sabemos, mas o Senhor fez uma promessa a ele, assim como ao povo de Israel, que há séculos. Naquele momento, Simeão representa todo o povo de Israel que espera o cumprimento da promessa que o seu Senhor permanecerá no meio do seu povo e permanecerá para sempre e não serão mais separados, e bendito seja Deus. Está se cumprindo, mas somente quem escuta e se deixa conduzir pelo Espírito Santo é que percebe o grande acontecimento. Essa é uma imagem forte para você e para mim. Pois, como eu acabei de falar, momentos fortes e importantes da nossa vida podem passar debaixo do nosso nariz, sem que a gente se dê conta que esteja acontecendo, a não ser que sejamos como Simeão,
homens e mulheres justos, de uma vida piedosa, que amam a Deus e buscam a sua palavra e guardam no coração o seu ensinamento, de modo que o Espírito Santo possa falar em nós e nós possamos ouvi-lo. E ele nos conduzirá a testemunhar maravilhas, o cumprimento das promessas, a testemunhar os tesouros da glória de Deus. Olha que fantástico. E naquele momento, Simeão louva o Senhor e faz o canto que sempre nos acompanha na oração das completas, no encerramento dos nossos dias. E em seguida entrega à Virgem Santíssima uma palavra que a marca, pois essa palavra ela irá viver no outro momento, no outro epicentro, no outro cume da montanha. Nós estamos percorrendo o ápice da encarnação e a palavra que lhe é dada a faz olhar diretamente para aquele momento tão esperado para a salvação da humanidade e de toda a criação. Uma palavra que une diretamente a Virgem Maria à paixão de seu Filho. E no mesmo instante, Ana, que está ali, mulher que dedicou sua vida à oração, à proximidade com Deus, ela, ouvindo as palavras de Simeão, uma profetisa, começa a proclamar em nome de Deus aquilo que o Espírito Santo conduziu Simeão a contemplar. Aquela que serve a Deus, segue o sopro do Espírito e recolhe o testemunho da beleza de Deus e a proclama no meio dos homens, para que muitos saiam da cegueira, mas sobretudo cantem o que agora Simeão canta, por amor a Deus. Peçamos, caríssimos irmãos e irmãs, que a luz da fé se acenda no nosso coração e nós possamos cantar alegremente: o Senhor veio e está no meio de nós para a nossa vida, para a nossa salvação. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus no mais altos dos céus, pela luz de Cristo que se acende em nós, pela certeza de que Deus jamais nos deixará e se separará daqueles que ama. Dai-nos, Senhor, a força do Teu Santo Espírito para que possamos amar-Te profundamente e vivermos a felicidade da certeza do Seu amor, cantando ao mundo a alegria de ter o Senhor vivo e presente no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.